Olá, meu nome é Amanda e eu vou contar uma história para vocês hoje do dia em que eu pensei que o meu mundo tinha acabado. Eu trabalhava em um asilo há mais de 5 anos. Nunca gostei do meu trabalho, mas precisava dele para sobreviver. Eu era uma pessoa muito amargurada e triste, pois sempre tive problemas em casa e quando cresci não foi diferente. Eu não tinha muitos amigos. Na verdade, eu acho que nenhum. E eu me sentia sozinha. Eu me considero bonita, sabe? Eu tenho 26 anos, mas até hoje eu não consegui ter nenhum relacionamento. Porque nenhum cara consegue falar 5 minutos comigo sem se entediar ou me achar uma escrota. E aí eles vão embora. Eu moro numa porcaria de uma cidadezinha no fim do mundo e eu sempre odiei aqui. Ninguém se desenvolve, sei lá. Sempre achei as pessoas daqui burras ou muito irritantes. Mas foi aqui que eu cresci. E como também não fui uma boa aluna, não consegui passar numa faculdade e cá tô eu, presa nessa vila. Quando os meus pais morreram há 5 anos, eu tive que me virar. Acabei ficando com a casa, mas ela é bem simples. E eu queria ser rica, daquelas que jogam dinheiro fora. No entanto, eu comecei a procurar emprego, qualquer um que fosse, para que eu pudesse me sustentar, já que meus pais sempre foram pobres e não deixaram nada para mim além daquela espelunca. Aí eu arrumei esse emprego no asilo da cidade. E desde o meu primeiro dia naquele lugar medíocre, eu já comecei a odiar cada minuto lá. Eu achava tudo chato e sem sentido. E o pior eram os idosos. Eu simplesmente não suportava ficar perto deles. Achavam que eram todos lentos e incapazes de fazer qualquer coisa interessante. Além disso, sempre que eles pediam algo, eu respondia com indiferença e grosseria. Era difícil admitir, mas eu não sabia lidar com a velhice e com a ideia de envelhecer. Vamos combinar que é um saco, né? Ninguém quer ficar velho e enrugado. Eu tinha medo da solidão e do abandono que poderiam surgir com o passar dos anos. Na verdade, no meu caso, com certeza aconteceriam, pois quem intelectualmente equilibrado iria querer passar algum tempo ao meu lado, não é mesmo? Nem eu me suportava às vezes. Por isso eu acabava descontando tudo isso em todo mundo, e principalmente nos idosos que eu cuidava. Eu lembro de uma vez que um senhor pediu minha ajuda para se levantar da cadeira, pois estava numa posição desconfortável, e eu respondi com um "Ai, já vou, peraí". Mas demorei muito mais do que eu deveria e ele ficou ali, sofrendo com as dores, esperando minha ajuda. Eu nunca me arrependia de coisas assim. Outra vez, uma senhora pediu para eu ajudá-la a atravessar a rua, e eu simplesmente disse que eu estava ocupada e não iria perder meu tempo com uma velha gagá. Aquilo me fazia sentir poderosa. Sei que é covardia, mas eu era mesmo. Nunca me importei em magoar os sentimentos das pessoas, e no fundo sentia uma satisfação perversa em fazê-las se sentirem inferiores a mim. Naquele momento, eu não conseguia pensar em mais nada além de mim mesma e no prazer que eu tinha em ser cruel com aqueles que não possuíam mais força para se defender. Mas como o destino é engraçado, não fazia ideia do que o futuro me reservava e que um dia eu poderia sentir na pele toda a dor que causei aos outros. Para não dizer que nunca tive nenhum remorso, eu me sentia mal às vezes, quando eu dava umas tiradas gratuitas e eles ficavam encolhidos, assustados. Aquele olhar de medo de mim às vezes, mas só ocasionalmente mesmo, raramente, me fazia ter um pouco de pena. Só que eu acho que, na verdade, era pena não deles, mas de não terem como revidar. E sabia que esse era o futuro de todo mundo, até o meu. Por isso o remorso, pois eu tinha certeza que era para aquilo que eu estava caminhando. Mas eu não estava nem aí. E enquanto eu fosse jovem e forte, eles que me aguentassem, porque eu era extremamente infeliz na vida e odiava meu trabalho. Então queria que todo mundo sentisse o mesmo que eu de ter uma vida de merda. Um dia eu estava no refeitório do asilo à noite e era eu quem estava de plantão. Aquela casa de repouso não era muito grande. Havia plantões noturnos em que os funcionários se revezavam e apenas um era suficiente para cuidar dos velhos até o outro dia. Eu estava comendo minha janta tranquila, já que já tinha colocado alguns deles para dormir. Porém, ainda tinha uma senhorinha lá que sempre me deu trabalho. Ô mulher desajeitada, gente, sem condições.
A senhora Maria, uma das moradoras, se aproximou de mim. Desculpe incomodar, Amanda, mas você pode me ajudar a cortar minha carne? Perguntou ela com sua voz fraca e rouca. Revirei os olhos, irritada por ter que interromper minha refeição. Mas mesmo assim concordei em ajudá-la. Peguei a faca e o garfo e comecei a cortar a carne para ela. Acho que tá bom agora, né? Eu disse, entregando o prato para ela de forma meio impaciente. Mas ela não conseguia segurar o garfo com firmeza e acabou derrubando o pedaço de carne no chão. Oh, desculpe, Amanda, eu sou tão desajeitada, falou a senhorinha toda envergonhada. Senti uma raiva crescer dentro de mim, uma fúria, e respondi com desprezo. Você sempre foi desajeitada, né? Não consegue fazer nada direito, cacete! A velhinha abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu a ignorei e saí dali, sem nem olhar para trás. Os velhos morriam de medo de mim e odiavam quando era o meu dia de plantão. Eu sabia que não era a melhor pessoa do mundo, mas não conseguia me importar com isso. Era mais fácil ser grossa com eles, e eu gostava de ser cruel. Eu tinha poder sobre aquele bando de zumbis ambulantes, um poder que eu não tinha em outros lugares. E assim, a minha vida continuou. Eu ia trabalhar, maltratava idosos, voltava para casa e me sentia vazia. Mas eu preferia me sentir assim do que admitir que eu estava errada. Eu preferia continuar achando que era superior do que tentar me colocar no lugar deles. No entanto, eu ia pagar caro por isso. E como eu ia! Então, um belo dia... Belo não, foi um dia horrível. Depois de mais de 1 milhão de horas inteiras naquele inferno de asilo, eu fui para casa. Toda vez que eu entrava ali, sentia um misto de raiva e frustração. Aquela casa era simples, pobre, não tinha nada de luxuoso e sofisticado nela. Que saco, eu pensava. Eu odiava aquele lugar, mas era a casa que eu tinha. Então não havia outra escolha a não ser suportar. A porta rangia ao abrir. O cheiro de mofo impregnava o ar e o chão de madeira soltava lascas que já entraram no meu pé e eu quis morrer de ódio. Eu sentia vergonha de receber visitas ali. Na verdade, ninguém nunca me visitou, né, Amanda? Se enxerga. Mas não podia fazer nada a respeito. Por mais que eu trabalhasse duro, ainda não tinha conseguido mudar minha situação financeira e aquele lugar me lembrava constantemente da minha impotência e fracasso na vida. Era uma fonte constante de frustração e irritação para mim. Aí eu larguei as minhas coisas no chão e me joguei na cama. Acabei adormecendo profundamente. Quando acordei, percebi que algo estava errado. Que lugar é esse? Não estava na minha cama. Estava deitada num tipo de cama de hospital. Sei lá. Olhei para um lado e para o outro e aí... Quando eu reparei que havia um espelho na parede, bem ao lado da onde eu estava deitada, meus olhos, que ainda estavam se acostumando com a claridade, viram a pior coisa que eu jamais poderia imaginar. O quê? Pensei. Me aproximei e foi aí que percebi que algo estranho havia acontecido. Não era mais a minha aparência jovem e bonita refletida ali, mas sim uma velha enrugada, e que parecia frágil e debilitada. O quê? O que está acontecendo? Eu estava no corpo de uma velhinha. Eu comecei a me tocar com as mãos, tocar meu rosto, mas aí vi de perto aquelas mãos feias, murchas, cheias de manchas, eram minhas? Não pode ser. Tentei me levantar devagar, mas sentia dores pelo corpo e comecei a explorar o quarto. Olhei pela janela e vi uma cidadezinha que não reconheci. Nada familiar. Socorro! Eu tentei gritar, mas minha voz saiu rouca e fraca, como se fosse mesmo de uma senhorinha que mal conseguia falar. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo comigo. Parecia um pesadelo. Acorda, Amanda, acorda. Eu gritei, mas minhas cordas vocais doíam. O que estava acontecendo, pelo amor de Deus?
De repente, a porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou, me olhando com preocupação. Ela disse: "Oh, minha querida, você finalmente acordou. Como se sente? Você nos assustou muito. Ficou em coma por quase uma semana." Eu não sabia o que dizer. Quase uma semana em coma? Como isso poderia ter acontecido? Eu me sentia atordoada e confusa. A enfermeira me pegou gentilmente pelo braço e foi me levando para o banheiro. A cada passo lento que eu dava, eu pude sentir a fragilidade de meu corpo envelhecido. Eu comecei a chorar sem saber muito bem o porquê, mas acho que foi de desespero mesmo. Era como se eu estivesse sentindo o peso da minha nova realidade cair sobre mim. A moça me tranquilizou, dizendo que estava ali para me ajudar e que tudo ficaria bem. Ela me levou para um banho e, ao me olhar no espelho novamente, não pude deixar de me sentir enojada com a minha aparência. Eu não queria aceitar aquela nova realidade, mas sabia que não tinha escolha. O banho que tomei como velhinha foi uma das experiências mais desagradáveis que eu já passei na minha vida. Eu me sentia tão fraca e vulnerável enquanto a enfermeira me ajudava a tirar a roupa e me colocava na cadeira de banho. A água estava quente demais, quase queimando a minha pele sensível e frágil. Eu queria pedir para ela diminuir a temperatura, mas minha voz não saía como eu gostaria. Toda vez que eu pensava em falar, só de lembrar a dor que eu sentia em minha garganta, já me desanimava. Mas não teve como, estava muito quente. Então, com toda a força do meu ser, eu disse: Diminui a temperatura." "Senhor", saiu como se fosse um sussurro. Eu mesma quase não me ouvi. "Como, senhora? Pode repetir?" Disse aquela magricela que não estava fazendo o seu trabalho direito. "Eu acabei de falar, como você não entendeu?" Pensei irritada. Porém, repeti com muita dificuldade. E aí a moça deixou a água mais fria. Enquanto ela me lavava, eu sentia uma mistura de vergonha e humilhação. Meus movimentos eram lentos e limitados. Eu mal conseguia me mexer sozinha. Eu me sentia tão pequena e fraca, como se a minha vida inteira tivesse sido reduzida àquele momento de desconforto. Ela levantava meus braços para lavar debaixo de você sabe onde, e eu fechei os olhos, pois tinha angústia de vê-la me olhando com pena. Eu me perguntava como eu tinha parado ali, o que estava acontecendo e por que eu não saía daquele pesadelo. Tive medo de não acordar mais. Tinha sido tão cruel com aquelas pessoas que, para mim, não precisariam nem estar mais aqui. E agora eu estava no corpo de um deles. Depois de alguns minutos no banho, comecei a me sentir melhor e um pouco mais calma. Era estranho, para falar a verdade. Uma sensação boa. Sempre fui agitada. Então, ter um momento assim foi esquisito. Aos poucos, comecei a olhar ao redor do banheiro e percebi que tudo era adaptado para pessoas idosas. Havia barras de apoio nas paredes, um assento no chuveiro e uma cadeira para me vestir. Isso me fez me sentir ainda mais impotente e frágil, como se minha independência tivesse sido tirada de mim. E aquela tranquilidade sumiu imediatamente quando o banho acabou. A jovem me enrolou em uma toalha e me levou lentamente para o quarto, que também era completamente adaptado. Havia uma cama baixa e uma cadeira de rodas ao lado, caso eu precisasse dela. Uma cadeira de rodas. Senti um nó na garganta e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. "O que foi, dona Amanda? Não gostou do banho?" Falou ela, tentando me consolar. Eu odiei ser tratada daquela forma. Eu sabia que precisava me acalmar e começar a pensar em uma maneira de sair daquela situação. Mas, por enquanto, eu só queria me deitar e chorar. Ela me colocou na cama e saiu do quarto dizendo: "Até amanhã, querida. Qualquer coisa você já sabe.
É só apertar o botão vermelho que um de nós vamos vir correndo, ok? E não se preocupe com a Carla, tá? Ela já foi orientada a ser mais gentil. Carla? Quem é Carla? Eu nem queria saber. Só queria fechar meus olhos e sair daquele pesadelo. E com as lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto, acabei adormecendo, com o coração partido e com medo do que o futuro me reservava. Eu realmente esperava que tudo não passasse de um sonho e que quando eu acordasse estivesse em minha casa, que por incrível que pareça eu estava sentindo falta. Mas para minha infelicidade, acordei no meio da noite tossindo muito e tudo doía em meu corpo. Só o que eu queria era um copo d'água. Vi que tinha uma jarra com um copo na mesinha ao lado da minha cama, mas eu não conseguia pegar. Aí lembrei do bendito botão vermelho. Pra quê? Como me arrependi de ter apertado aquilo. A tosse estava me deixando sufocada e eu precisava urgentemente de um copo de água. Mas, para minha decepção, quem entrou no quarto não foi a enfermeira boa que tinha me dado banho, mas sim a rude e grosseira Carla. Eu não tinha ideia que aquela mulher seria o cão em pessoa. Nunca imaginei que ela pudesse ser tão cruel. Eu preciso de água. Falei quase inaudível, mas ela simplesmente ignorou meu pedido e começou a mexer nos equipamentos médicos, fingindo que estava ocupada. Eu fiquei sem entender. Você não está aqui para me ajudar, não? Pensei. Então apenas me curvei na cama e comecei a tossir mais ainda, até que ela se virou para mim e colocou aos poucos o copo cheio de água em minha boca. Ah, que sensação maravilhosa é a da água entrando em sua garganta quando ela está totalmente seca. Entretanto, aquela mocreia, olhando bem no fundo dos meus olhos, riu sarcasticamente e então despejou tudo de uma vez, me fazendo engasgar. Eu achei que ia morrer. Depois desse episódio, Carla não parou de me maltratar. Ela me deixava esperando por horas quando eu precisava ir ao banheiro e fazia comentários desagradáveis sobre minha aparência. Sua velha burra e feia. Deus me livre se eu ficar toda enrugada e fedida como você. Eu me sentia completamente impotente diante dela, assim como os outros idosos que sofriam quando ela estava de plantão. Era uma sensação terrível, estar na posição de alguém que precisa da ajuda dos outros, mas não ter ninguém para confiar. Engraçado, né, Amanda? Não te soa familiar? Que ironia! Aos poucos eu fui entendendo que os velhinhos do meu asilo sentiam quando eu os tratava mal. Eu estava experimentando o mesmo veneno que eu costumava espalhar. Comecei a me sentir tão arrependida, mas era tarde demais para voltar no tempo. E a cada dia que passava e eu acordava daquele inferno de pesadelo, só me restava aceitar minha nova realidade e tentar ser mais amável com os outros idosos que estavam na mesma situação que eu. Fui percebendo que, aos poucos, minha personalidade estava mudando completamente. Eu já não era mais a Amanda cruel que desprezava os idosos e os tratava com desdém. Agora, eu era a Amanda que estava no lugar deles e que entendia o quanto era difícil lidar com a velhice e as limitações que ela impõe. Percebi que era tão frágil quanto aqueles velhinhos que eu maltratava antes. Eu tinha dificuldades para me mover, para comer, para falar e até para respirar. Eu dependia da ajuda dos enfermeiros para realizar as tarefas mais básicas do dia a dia. Era humilhante. Mas aí vinha Carla, aquela infeliz que parecia ter prazer em maltratar a gente. Ela me tratava com desprezo e parecia gostar de me ver sofrer, o que me deixava muito triste e com medo. Estão entendendo que eu nunca tinha sentido medo antes? Era horrível. Eu me sentia impotente. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para me proteger da maldade dela.
Eu tinha me tornado um alvo fácil e vulnerável para suas atitudes cruéis. Um dia eu pedi para aquela mulher odiosa me ajudar a levantar da cama, mas ela estava de mau humor e começou a gritar comigo. Ai, você é um peso morto, sua velha, e sempre atrapalha meu trabalho. Eu me senti muito humilhada e triste com aquela situação. Foi quando ela me deu um tapa no rosto e me chamou de velha inútil. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu finalmente percebi o quão horrível eu tinha sido com os velhinhos que eu cuidava quando ainda era jovem. Eu senti toda a dor e o sofrimento que eu causei a eles, e isso me fez perceber o quanto eu tinha sido uma pessoa horrenda. Carla começou a me bater sempre que podia, e eu chorava muito à noite, arrependida por tudo o que eu tinha feito. Eu comecei a me questionar se aquela era a pessoa que eu tinha sido antes. Não conseguia acreditar que eu tinha tratado os outros da mesma forma que aquela cretina da Carla. Me arrependi profundamente das minhas atitudes passadas e queria tanto, mas tanto poder me redimir de alguma forma. Só que agora era tarde demais. Aceitei, chorando naquela noite, que tinha que lidar com as consequências das minhas escolhas e encarar as dificuldades da velhice ao lado de uma enfermeira cruel que não tinha nenhum respeito pelos idosos que cuidava. Então, o barulho do meu despertador tocou. Eu acordei assustada, olhando em volta e tentando entender onde eu estava. Aí, aos poucos, eu percebi que estava em casa. Corri para me olhar no espelho e eu estava jovem de novo. Tudo não passou de um sonho? Pensei, encostando no rosto e beliscando para ver se era real. E era, porque a idiota aqui apertou a bochecha com tanta força que doeu muito. Palhaça. Eu não estava velhinha, não estava em um hospital e nem tinha passado todos esses dias apanhando daquela víbora. Tudo tinha sido um pesadelo. Me ajoelhei e comecei a chorar, sem conseguir conter as lágrimas. Eu tinha sido tão cruel com aqueles velhinhos, tratando-os com frieza e insensibilidade, mas agora eu entendia o quão errada eu tinha sido e como era importante tratar as pessoas com respeito e amor, independente de suas condições físicas ou idade. Tomei um banho, me arrumei e fui para o meu trabalho. E a partir daquele dia eu seria uma pessoa diferente. Iria tratar meus pacientes com gentileza e carinho, e nunca mais agiria de forma tão mesquinha e egoísta. Eu iria me redimir pelo mal que eu tinha causado e fazer bem para todos ao meu redor. E assim eu fiz. A partir daquele dia eu mudei minha forma de agir e hoje eu sou uma mulher melhor. Eu visito asilos em várias cidades, ajudo os velhinhos em suas tarefas diárias e levo alegria a eles, pois esse é o destino de todos nós algum dia. Nicholas sentiu um aperto no peito ao entrar em casa naquela tarde. Estava com seu boletim escolar e tinha que mostrar a seu pai. Tom, o pai, aguardava o filho jogado no sofá vendo TV. Quando o garoto olhou para ele, sabia que não seria uma noite fácil. Os olhos do homem estavam vermelhos e ele tinha um copo de uísque na mão. Assim que o menino mostrou seu boletim, sem hesitar, o pai apontou o dedo na cara dele e começou a xingá-lo. Você é burro e incompetente, Nick. Eu não sei por que eu perco meu tempo e meu dinheiro com a sua educação. Só tira nota ruim. Não presta pra nada, moleque. Você não presta pra nada. Agora vai pro seu quarto. Vai lá e enfia a cara nos livros, se não quiser que eu te encha de porrada. Nicholas, vendo que seu pai estava começando a ficar alterado, subiu correndo, com medo, pois sabia que ele poderia ficar instável a qualquer momento. Tom tinha uma aparência descuidada. Seu cabelo estava desgrenhado e sua barba por fazer, indicando sua falta de cuidado pessoal. Sua pele, pálida e enrugada, estava envelhecida prematuramente pelo álcool. Tinha olhos sempre vermelhos e uma expressão cansada, refletindo os efeitos de seu vício. Tom não se cuidava e costumava usar roupas surradas e sujas. Além disso, sua voz era rouca e baixa, quase um sussurro, mas causava arrepios no pobre menino que sempre ouvia palavras desagradáveis vindas dele.
O comportamento de Tom era muito instável, alternando entre agressividade e momentos deprimentes. Ele parecia ter perdido a motivação e a alegria pela vida, afundando-se cada vez mais em sua dependência do álcool. Nicholas foi para seu quarto sentindo uma mistura de tristeza, medo e raiva. Ele sempre foi alvo de críticas do pai, que se tornou definitivamente um alcoólatra após a morte da mãe do garoto. Sempre que chegava em casa, o menino torcia para que o homem estivesse dormindo ou que não tivesse chegado ainda. O acidente que tirou a vida de Mila, mãe de Nicholas, foi um evento traumático que marcou profundamente a vida do garoto e de Tom. Foi um acidente de carro em uma noite chuvosa. Mila estava voltando para casa após visitar sua irmã, que morava em uma cidade próxima. De acordo com a polícia, a mãe de Nicholas perdeu o controle do carro em uma curva e bateu de frente com um caminhão que vinha na direção contrária. A colisão foi tão forte que o carro dela ficou irreconhecível. O pobre menino, que tinha apenas 10 anos na época, estava em casa com seu pai quando recebeu a notícia. Tom, que estava bêbado no momento, ficou arrasado e se afundou ainda mais em sua dependência. Nicholas ficou emocionalmente abalado e teve que lidar com o luto e a falta da mãe sozinho. Passou anos tentando superar a perda e encontrar uma maneira de seguir em frente com sua vida. Ele se tornou um adolescente magro e alto, com cabelos desgrenhados e olhos fundos. Tinha um rosto angular, com sobrancelhas espessas e um sorriso tímido. Embora fosse atlético, ele muitas vezes se escondia atrás de roupas largas, pois não se sentia confortável com sua aparência. O jovem não tinha muita confiança e muitas vezes evitava chamar a atenção para si mesmo. Por conta disso, seus colegas de escola adoravam atazanar o menino. O chamavam de cabeção por ter crânio levemente maior, o que o deixava muito constrangido. Nicholas não se encaixava muito bem e frequentemente se sentia sozinho e isolado. Ele sofria chacota dos outros alunos no recreio e tinha dificuldades em acompanhar as aulas. Seus colegas o consideravam burro e preguiçoso, mas o que ninguém sabia era que o garoto tinha um déficit de atenção que nunca havia sido diagnosticado. Ele sempre foi um aluno aplicado e esforçado, mas sua dificuldade de concentração e hiperatividade o tornavam alvo fácil para o bullying. No recreio, era constantemente o foco de brincadeiras cruéis e muitas vezes era deixado de fora de atividades em grupo. Infelizmente, alguns professores não conseguiam entender a situação de Nicholas e o acusavam de ser desinteressado. Isso fez com que o jovem se sentisse ainda mais isolado e desmotivado na escola. Como tinha acabado de iniciar o ensino médio, ele se esforçava para prestar mais atenção nas aulas, porém, muitas vezes esse obstáculo o fazia perder o foco e a concentração. Um dia, a escola contratou uma nova psicóloga chamada Esther. Nicholas foi chamado à diretoria para conhecer a nova funcionária e porque era um dos alunos com a pior nota da sala. Então, ele estava sentado na recepção, olhando para o chão enquanto esperava ser chamado pela psicóloga. O menino estava nervoso e ansioso, não sabia muito o que esperar dessa reunião. Logo, ouviu a porta se abrir e ergueu a cabeça, vendo a mulher entrar. Ela era alta, com cabelos lisos, usava um jaleco branco e tinha um olhar que transmitia uma sensação amável e acolhedora. Seu sorriso gentil e caloroso fazia com que as pessoas se sentissem à vontade com ela. Nicholas ficou abismado com o alívio imediato que teve ao vê-la. "Olá, Nicholas. Eu sou a Esther", disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Oi", respondeu o garoto acanhado, apertando a mão dela. Esther o levou para a sua sala, onde conversaram por 1 hora sobre os desafios que ele enfrentava na escola, suas dificuldades de concentração e a falta de habilidades sociais. Ela explicou que ela poderia ajudá-lo com essas questões e o encorajou a não desistir. "Fique tranquilo, Nicholas. Vamos trabalhar juntos para superar essas dificuldades. Eu estarei aqui para ajudá-lo", falou a moça, sorrindo. O jovem se sentiu estranhamente feliz por ter alguém que o entendesse e o apoiasse. Era algo muito incomum para ele. Esther se tornou uma mentora e uma ótima amiga ao longo dos anos.
A psicóloga realizou diversos testes e avaliações em Nicholas e concluiu que ele tinha algo chamado TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é considerado um transtorno neurobiológico e afeta o funcionamento cognitivo e emocional de uma pessoa. Ela explicou que não era algo que ele pudesse controlar, mas que existiam formas de lidar com a situação para melhorar sua concentração. Esther sugeriu um acompanhamento mais de perto para ajudá-lo em suas tarefas escolares, e Nicholas aceitou de bom grado. Com o tempo, o jovem passou a ter mais confiança em si mesmo. Com a ajuda da terapeuta, aprendeu técnicas de estudo que fizeram com que suas notas melhorassem significativamente. Então, um dia, ao voltar para casa com um boletim cheio de notas altas, Nicholas encontrou seu pai em um dos piores momentos. Ele havia bebido demais e estava extremamente irritado. Assim que o garoto entrou em casa, Tom começou a xingá-lo de burro e incompetente e que não podia colocar culpa nesse tal de TDAH. Nicholas tentou se defender, explicando que suas notas tinham melhorado, mas o homem não queria ouvir. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada, até que o rapaz não aguentou mais e saiu de casa bufando. Passou a noite na casa de um amigo e só voltou no dia seguinte. Foi um momento difícil para ele, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Esther continuou a ajudá-lo e, com o tempo, ele conseguiu se concentrar melhor e aprender mais na escola, pois agora o garoto estava determinado a superar seus desafios acadêmicos e a alcançar seu potencial máximo para esfregar na cara do pai. Quando o último ano chegou e era hora de escolher uma carreira, Nicholas sabia que queria fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. Por isso, decidiu seguir o caminho da medicina. Ele entrou no consultório da psicóloga e, com um sorriso nervoso no rosto, precisava contar sua decisão. Ele estava tão animado como nunca havia ficado antes. Esther olhou para ele e percebeu que algo estava diferente. O que aconteceu, Nicholas? Você parece tão animado e meio apreensivo ao mesmo tempo. O garoto, então, falou como a admirava e como ela foi fundamental em sua vida quando ele mais precisou, e que, tendo essa inspiração, gostaria de ajudar pessoas também, sendo médico. Ela sorriu feliz. Eu sempre soube que você escolheria algo incrível, Nicholas. Você tem a empatia e a compaixão necessárias para ajudar os outros. Além disso, você tem uma mente brilhante e a capacidade de aprender rápido. Ele, emocionado, agradeceu. Obrigado, Esther. Eu sei que eu não cheguei aqui sozinho. Você sempre esteve comigo e me apoiou, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Eles se abraçaram e Nicholas foi contar ao pai sua decisão. Mas, para a infelicidade do garoto, ele reagiu completamente diferente. Medicina? Ficou louco? Você nunca vai passar, moleque. Se enxerga. Eu não vou pagar porcaria nenhuma de cursinho pra você. Zombou o pai, descarado. Mas o garoto, determinado a não deixar que aquelas palavras de desaprovação o consumissem, estudou muito durante todo o ano, mesmo com muitas dificuldades. Passou em seu tão sonhado curso, o que deixou o pai surpreso, mas orgulhoso. Quando Nicholas entrou na faculdade de medicina, ele estava decidido a deixar seu passado para trás e começar uma nova fase em sua vida. Seu relacionamento com o pai tinha desmoronado e Tom sempre o feria emocionalmente. O rapaz arrumou um emprego durante a noite e alugou um pequeno quarto em uma pensão, pois não aguentava mais conviver com aquele traste. Ele havia se dedicado bastante ao seu tratamento de TDAH e queria que nada atrapalhasse seus estudos. Algum tempo depois, o jovem tinha agora um rosto marcado por anos de esforço e dedicação. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, enquanto ele caminhava pelos corredores da universidade, sempre com sua mochila pesada e seus livros debaixo do braço. Havia ganhado alguns quilos desde o ensino médio, graças ao seu novo regime alimentar e rotina de exercícios físicos. Então não era mais o garoto magro e desajeitado que sempre foi. Tinha uma postura mais confiante e uma presença marcante no ambiente acadêmico. Apesar de suas inseguranças ainda estarem presentes, Nicholas estava determinado a não deixá-las atrapalharem mais. Ele queria se tornar o melhor médico que pudesse ser. Durante o período da faculdade,
O jovem se esforçou muito para superar suas dificuldades de atenção e foco. Ele dedicou muitas horas estudando e se preparando para as aulas e provas, muitas vezes tendo que repetir os estudos várias vezes para que pudesse absorver completamente o conteúdo. Mesmo se esforçando, acabou reprovando em algumas matérias, pois seu transtorno de atenção o atrapalhava, principalmente quando a matéria era mais puxada. Entretanto, não se deixava abalar. Sabia que tinha uma condição diferente de seus colegas, mas mesmo assim procurava ajuda quando necessário, sempre buscando formas de melhorar seu desempenho acadêmico. Nicholas também fez grandes amizades que provaram que o TDAH não era nada comparado a quem ele era. Também se envolveu em atividades extracurriculares relacionadas à sua área de interesse, a neurocirurgia, pois estava determinado a descobrir por que seu cérebro se comportava daquele jeito e, assim, poderia fazer a diferença na vida de outros pacientes. Ainda durante a faculdade, o rapaz conheceu Ana, uma garota simpática e inteligente que estudava com ele. Ele ficou encantado com ela desde o primeiro momento em que a viu. Nicholas sempre foi tímido e introvertido, mas algo em Ana chamou sua atenção e o fez querer conhecê-la melhor. Quando a viu saindo da sala de aula e tomou coragem para puxar assunto, o garoto estava muito nervoso e não queria parecer hiperativo demais. Era um dos medos que ele tinha em relação à sua condição. Oi, me desculpe a intromissão, mas eu te vi na aula de anatomia e eu achei que você foi muito bem no debate de hoje. Disse ele, tentando parecer confiante. Ana sorriu e, agradecendo, falou: Obrigada. Você também se saiu muito bem. Aliás, acho que já te vi na biblioteca algumas vezes. Você sempre está estudando neurologia, não é? Nicholas ficou impressionado. Como ela sabia disso? Pensou intrigado. Mas o que ele não sabia era que a garota já tinha um certo crush nele desde o primeiro período de medicina. Sim, é minha área de interesse. Acho fascinante como o cérebro funciona. Falou. Os dois conversaram por alguns minutos sobre a aula e a faculdade, e ele ficou encantado com a inteligência e simpatia daquela linda moça. Não conseguiu parar de pensar nela pelo resto do dia. Nas semanas seguintes, durante a pausa entre as aulas, eles se encontravam em um banco do jardim da universidade e falavam sobre tudo: seus livros favoritos, quais matérias mais gostavam, opiniões e princípios. O rapaz nunca se sentiu tão confortável perto de alguém antes, e o medo de ser rejeitado ou humilhado sempre o acompanhou. Para alguém com TDAH, pode ser difícil se relacionar com outras pessoas, justamente por causa desse receio. Mas desde aquele dia, os dois se tornaram inseparáveis e logo começaram a estudar e sair juntos, e oficializaram o namoro em seguida. A jovem era seu porto seguro e sempre o auxiliou quando percebia as dificuldades que o namorado tinha em determinadas aulas ou atividades. Quando se formaram, os pombinhos se casaram e não podiam estar mais felizes. O casamento de Nicholas foi uma cerimônia simples e emocionante. Ana estava deslumbrante em seu vestido branco, enquanto ele vestia um elegante terno escuro. E para sua felicidade, Esther, sua mentora desde a adolescência, estava presente e o acompanhou até o altar. Embora o jovem quisesse que seu pai, Tom, estivesse lá naquele dia tão especial, o homem optou por não comparecer ao casamento. Nicholas se sentiu triste por isso, mas não iria deixar que estragasse aquela ocasião. A seguir, os primeiros anos de sua carreira como médico foram desafiadores, mas o rapaz tinha sua maravilhosa esposa que o apoiava, e isso ajudou a superar suas dificuldades. Além disso, ele entendia perfeitamente sua condição e seu TDAH nunca os atrapalhou em nada. Eles passavam tempo com amigos, viajavam nas férias e até falavam sobre ter filhos futuramente. Então, muitos anos se passaram e o jovem conseguiu uma vaga em um dos melhores hospitais da cidade como neurocirurgião. Era um sonho que se realizava, pois ficou quase 15 anos estudando e se esforçando a fim de seguir esta carreira. Um dia, Nicholas, agora com 34 anos, foi chamado para um caso de emergência. Era uma cirurgia complicada, mas ele sabia que estava preparado para enfrentar o desafio.
foi informado que havia um paciente em estado crítico, precisando de uma craniotomia, pois precisava remover o tumor do cérebro com muita urgência. Ele rapidamente deixou seu apartamento e dirigiu até o hospital, acelerando pelas ruas movimentadas da cidade. Ao chegar, Nicholas encontrou uma equipe de médicos e enfermeiros já aguardando por ele. Ele se aprontou, lavou as mãos e, quando entrou na sala de cirurgia, ficou perplexo por um instante. O paciente era seu pai, Tom, que não o via há anos. Parece que ele foi diagnosticado com glioma, que são tumores cerebrais malignos que surgem nos glóbulos brancos do cérebro, e não tinha iniciado o tratamento de quimioterapia. Por consequência, o tumor cresceu rapidamente e o homem acabou sofrendo um desmaio, voltando para casa de moto, e precisava dessa remoção imediatamente. Mesmo um pouco abalado, pois não imaginava que seu pai estivesse naquelas condições, e sabendo que não havia mais nenhum outro profissional capaz de realizar a operação, Nicholas liderou a equipe médica com firmeza, dando instruções precisas e trabalhando incansavelmente para salvar a vida de seu pai. As horas pareciam sem fim, mas o médico permaneceu focado e determinado a concluir a cirurgia com sucesso. Finalmente, quando tudo terminou e Nicholas retirou as luvas cirúrgicas, sentiu um misto de cansaço e satisfação. Ele olhou para seu pai, que estava dormindo profundamente, e sentiu um alívio imenso. Apesar de todo o sucesso profissional e pessoal que tinha conquistado ao longo dos anos, o rapaz nunca se esqueceu dele. Então, quando foi vê-lo alguns dias após a operação, seu coração batia forte, pois não sabia como Tom iria reagir. Ele estava sentado na cama, olhando para o chão, e aí Nicholas falou: "Olá, pai." E tentou engolir a emoção, mas ele não podia imaginar o que o homem faria a seguir. Tom, com os olhos arregalados, surpreso ao ver o filho e principalmente por saber que ele havia feito a cirurgia, simplesmente caiu em lágrimas e falou: "Meu filho, eu sinto muito. Eu sempre errei em relação a você e eu sinto muito por tudo o que eu te fiz passar." O rapaz ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Estava espantado e feliz com aquelas palavras que eram as primeiras palavras doces saídas da boca daquele homem. Mas ainda havia muita dor e raiva em seu coração. E Tom continuou: Eu estou tentando me recuperar, Nicholas. Eu entrei em um programa de reabilitação. Eu estou frequentando as reuniões do AA e eu estou fazendo tudo que eu posso para me manter sóbrio. Aí eu descobri esse tumor, mas eu não podia fazer nada. Eu não quis te contar e por isso eu me afastei. Mas eu quero muito recuperar nossa vida. Se você quiser, é claro." Nesse momento, o filho não conseguiu segurar sua emoção e acabou chorando. Nunca pensou que um dia estaria ouvindo isso de seu pai. Aquele homem que sempre o maltratou e o humilhou por ser diferente, que nunca entendeu o que ele tinha. Nunca entendeu que não era preguiça ou desinteresse, mas sim um transtorno de atenção que não era culpa sua. Chorou pelos anos em que se sentiu sozinho e pelo tempo em que tudo o que ele mais queria era um abraço de seu pai. Mas era tarde demais. Seu coração estava repleto de machucados e naquele momento, pelo menos, sentiu que não teria como trazer Tom de volta para sua vida. Ainda não. Então, com os olhos encharcados, disse: "Eu espero que você consiga, pai. Eu desejo que você consiga superar seu vício e que se recupere desse tumor. Mas isso não muda o que passou. Não muda o passado. Não muda o fato de que você me machucou e destruiu a nossa família." "Eu sei, Nicholas. Eu sei", disse o pai. Eu não espero que você me perdoe agora, mas eu quero que saiba que eu tô tentando ser um pai melhor. Eu quero ser alguém em quem você possa confiar e que você possa se orgulhar um dia."
Nicholas respirou fundo e disse que já estava orgulhoso pela mudança e que só precisava de mais algum tempo para processar toda aquela informação e, quem sabe um dia, ele poderia perdoá-lo de verdade. Tom percebeu que ainda havia muito trabalho a fazer para reconstruir a relação com seu filho, mas ele estava disposto a esperar e sentiu uma ponta de esperança. E como o tempo é capaz de curar toda a dor e ressentimento, os dois foram se aproximando e recuperando o amor que sentiam um pelo outro. O pai se tornou alguém infinitamente melhor depois que o filho lhe deu uma segunda chance de viver naquela cirurgia. Percebeu que ele era seu único filho e que nunca teve culpa pelo acidente de Mila, sua esposa, e que agora queria estar na vida de Nicholas mais do que nunca. E quanto ao rapaz, este percebeu que, apesar de todas as dificuldades que enfrentou ao longo do caminho, tinha muito a agradecer a todos que passaram por sua jornada, Esther, Ana e até mesmo seu pai, pois todos lhe deram a motivação de ser melhor e superar a cada dia os desafios que seu TDAH lhe traziam. Alice estava sentada na sala de estar, folheando um livro, enquanto ouvia seus 3 filhos discutirem na cozinha sobre como estavam gastando o dinheiro que um dia iria ficar de herança para eles. Olha só, eu não acredito que você gastou todo esse dinheiro em roupas de grife e em um novo carro esportivo. Você está agindo como se a herança fosse toda sua, Bella, disse Eduardo, que estava visivelmente irritado, com as sobrancelhas franzidas e as mãos fechadas com força. Isabela cruzou os braços, desafiando o irmão mais velho com o olhar. Não é da sua conta como eu gasto meu dinheiro. Então Lucas falou com serenidade, tentando acalmar os ânimos, porém firme. Para começar, esse dinheiro ainda não é seu. E mesmo que fosse, eu acho que você devia pensar um pouco mais antes de sair por aí gastando horrores. Afinal, a fortuna que a nossa mãe construiu não é infinita. Mas Eduardo, balançando a cabeça em desaprovação, riu sarcasticamente e acusou seu irmão. Ah, não me faça rir, Lucas. Você não é nenhum santo quando se trata de gastar dinheiro. Eu vi você comprando aquele equipamento de última geração para os seus jogos online. Eu nem sei o que era aquilo, mas era caro com certeza. O rapaz retrucou, tentando colocar o irmão em seu lugar. Ah, olha só quem fala. Você tá sempre levando suas namoradas em encontros chiques. Não me venha com essa de que eu e a Bella somos os únicos gastadores aqui. Eduardo olhou para os irmãos com raiva e disse: Cala a boca, seu... No entanto, neste momento, Alice entrou na cozinha e interrompeu a briga de seus filhos. Ela estava chateada e começou a dar um sermão. É sério que vocês estão brigando por algo que ainda nem é de vocês? Eu nem morri ainda. E acham que a herança que eu vou deixar é suficiente para vocês viverem pro resto da vida? Acham que podem continuar gastando dinheiro de maneira fútil, sem aprender o valor do trabalho duro? Seus filhos a olharam surpresos enquanto ela se sentou, claramente abalada, e continuou. Eu construí essa fortuna com muito suor e lágrimas, e não é justo que vocês briguem por ela como se fosse um brinquedo, principalmente quando eu ainda estou viva. Cada um de vocês precisa trabalhar muito e criar suas próprias riquezas. A herança que eu vou deixar é um ponto de começo da jornada de vocês, não o fim para vocês dependerem somente dela. Entendam isso, meus filhos. Alice nasceu em uma família pobre e desde cedo teve que trabalhar para ajudar em casa. Após concluir seus estudos, ela conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia e, com muito esforço, habilidade e dedicação, conseguiu subir de posição dentro da empresa. Foi assim que ela acumulou seu primeiro capital. Se casou e teve 3 filhos, e seu marido, Kleber, era muito inteligente. Ele era analista de mercado e a ajudou a administrar suas finanças e investimentos. Assim, enquanto ela trabalhava arduamente, ele fazia ótimos investimentos com o dinheiro que a mulher trazia para casa. Mas alguns anos depois, infelizmente, seu marido faleceu prematuramente de insuficiência cardíaca devido a uma cardiomiopatia, que é quando a capacidade do músculo do coração de bombear sangue de forma eficiente é afetada. Ele a deixou sozinha com 3 crianças pequenas e ainda tendo que cuidar dos negócios da família.
Determinada a manter sua independência financeira e garantir o futuro de seus filhos, Alice usou tudo o que aprendeu com Kleber e investiu em várias empresas, explorando oportunidades de negócios, e trabalhou incansavelmente para construir um império financeiro. Queria deixar um legado para seus filhos. A mulher se tornou uma empreendedora de sucesso com investimentos em vários setores, desde tecnologia até imóveis. E com um grande talento, determinação e visão, ela construiu uma grande fortuna. Mas nunca se esqueceu da importância do trabalho duro e da humildade. Por passar por grandes dificuldades e muitos desafios, Alice esperava que seus filhos seguissem seus passos e aprendessem a valorizar as oportunidades que eram apresentadas a eles. A empresária, que agora tinha 60 anos, era uma senhora influente e conhecida por sua generosidade e amor incondicional por seus herdeiros. Porém, naquele dia, ouvindo toda aquela baboseira, ela se preocupou com o futuro deles. Temia que sua riqueza e status social poderiam ter corrompido suas almas e os deixado com pouco ou nenhum senso de responsabilidade. Mas vamos combinar que nenhum dos três era uma flor que se cheirasse, né? Eduardo, o mais velho dos filhos de Alice, era um solteirão que vivia gastando dinheiro em encontros caros com suas namoradas. Ele gostava de exibir sua riqueza e suas conquistas financeiras para as mulheres e gastava quantias exorbitantes em jantares em restaurantes sofisticados e viagens extravagantes. Ele tinha uma personalidade egocêntrica e superficial e não se importava com as coisas importantes da vida, como a família e o amor verdadeiro. Para o homem, que já tinha 33 anos, o que importava era o dinheiro e o status social que ele lhe proporcionava. Isabela, a filha do meio, era uma mulher fútil e superficial que gastava o dinheiro da mãe em roupas caras e artigos de luxo. Ela se preocupava em estar sempre na moda e em impressionar seus amigos com suas compras extravagantes. A jovem de 27 anos não se importava com a qualidade das coisas que comprava, apenas com o fato de que eram caras e chamativas. Ela gostava de ostentar sua riqueza e fazer inveja aos outros, sem se importar com as consequências de suas ações. Isabela não era uma pessoa má, mas sua falta de valores e preocupações mais profundas a tornavam superficial e desinteressante. Já Lucas, o caçula da família, era um jovem que gostava de gastar dinheiro em coisas tecnológicas e equipamentos de último lançamento. Ele era viciado em jogos eletrônicos e sempre comprava coisas de última geração, como consoles e computadores. O garoto, que tinha 23 anos, não se importava em gastar grandes quantias no que considerava importante e muitas vezes acabava gastando mais do que sua mãe o dava e ficava endividado por causa disso. Mas aí Alice ia lá e quitava as pendências do rapaz e tudo voltava ao normal. Ele também não era uma pessoa ruim, mas sua obsessão por jogos o fazia negligenciar sua família e seus relacionamentos. Lucas era um jovem solitário e isolado que preferia passar seu tempo enfurnado no quarto em vez de socializar ou se relacionar com seus irmãos. No geral, os 3 filhos da senhora eram fúteis e superficiais em suas preocupações e interesses. Eles realmente preferiam gastar o dinheiro da mãe em coisas que não tinham valor real, a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos com ela e com as pessoas verdadeiras ao seu redor. Alice, cansada da superficialidade e futilidade de seus herdeiros, decidiu criar um plano ousado para testar a lealdade e o amor verdadeiro deles por ela. Ela estava preocupada que seus filhos estivessem mais interessados na sua fortuna do que em sua própria mãe, já que nem esperar ela morrer eles estavam esperando, e ela queria saber se os 3 realmente se importavam com ela como pessoa ou se a viam apenas como um banco, um pacote de dinheiro. Então, a senhora decidiu fingir sua própria morte. Ela sabia que seria uma medida extrema, mas sentia que era a única maneira de saber a verdade. Primeiro, ela forjou um diagnóstico médico que dizia que seu coração estava parando e contratou um ator para interpretar seu médico pessoal, que afirmou essa informação para os 3 filhos.
Eles ficaram um pouco preocupados, mas nada que os abalasse, pois para eles Alice já estava velha e poderia ser algo normal na idade dela. Então, um dia, quando os filhos saíram para gandaiar e farrear, a senhora simulou um colapso repentino enquanto estava sozinha em casa. Tomou um medicamento que reduzia muito seus batimentos cardíacos e se deitou no chão como se tivesse desmaiado. Quando Lucas chegou em casa, depois de ter comprado um novo aparelho para jogar de forma mais imersiva, viu sua mãe caída e se desesperou. "Mãe! Meu Deus!" Ligou imediatamente para seus irmãos e para o médico da família, que na verdade era o homem que Alice havia contratado. Eduardo e Isabela chegaram num instante e o médico logo em seguida. Ele examinou Alice e declarou que ela havia morrido. Eu sinto muito, mas ela teve uma parada cardíaca. Provavelmente, se tivesse alguém aqui antes, no momento em que aconteceu, talvez teria sido possível salvá-la. Disse dessa forma mesmo, para ver se eles se sentiam um pouco culpados por não estarem lá dando atenção à mãe. Não! A jovem começou a chorar e depois os outros filhos. Eles estavam em choque e profundamente tristes. Eduardo, Isabela e Lucas, apesar de suas diferenças e brigas anteriores, se abraçaram os três e choraram de tristeza e luto pela mãe. Eles ficaram inconsoláveis. Então, o próximo passo era levar o corpo para ser velado. Alice planejou cuidadosamente cada detalhe do funeral, desde o local, horário e seleção de convidados, até o serviço religioso e o transporte do corpo. Tudo foi meticulosamente ensaiado para parecer o mais real possível. Deixou uma carta com seus advogados, que também sabiam do plano, para informar os filhos como ela queria seu velório. E assim fizeram tudo como estava especificado na carta. Durante o funeral, a equipe de cineastas que ela contratou filmou tudo em segredo, registrando as reações dos três e dos demais presentes. Ela foi mantida dentro do caixão ainda sob efeito daquele medicamento, mas conseguia ouvir tudo o que passava ao seu redor. Alice ficou feliz com as homenagens e com as lembranças que seus herdeiros contavam aos convidados. Se emocionou e também ficou um pouco apreensiva com a expectativa da reação dos filhos quando soubessem que tudo não passava de uma encenação. Após o funeral, conforme sua carta dizia, levaram a senhora para aqueles cemitérios verticais, onde as pessoas são colocadas dentro de uma espécie de gaveta. Lá, depois que todos se despediram dela, a equipe contratada a levou em segurança e bem viva para sua casa de campo, onde ficaria escondida por algum tempo. Como mandou instalar diversas câmeras camufladas por sua mansão, ela tinha acesso a filmagens em tempo real de seus filhos e suas reações. Também contratou uma agência de detetives para espionar os três, e eles relatavam o que Eduardo, Isabela e Lucas faziam e como lidavam com sua falsa morte. Nos primeiros dias após o falecimento da empresária, os três estavam chocados e profundamente acabados. Eles se uniram em sua tristeza e luto pela mãe. Passavam longas horas sentados na sala, compartilhando suas memórias favoritas de sua mãe e lamentando a perda que sentiam. Durante esse período, eles estavam amorosos e unidos, apoiando-se mutuamente e ajudando a organizar as coisinhas da senhora em um memorial que criaram no quarto dela. Eles se aproximaram mais do que nunca, pois a perda os uniu em um propósito comum. Parecia que perder a mãe os fez perceber que só tinham uns aos outros neste mundo. E Alice estava muito feliz e animada, pois achava que tudo estava dando muito certo e que eles ainda tinham salvação. No entanto, menos de 2 semanas depois, as coisas começaram a mudar. Os filhos da ricaça voltaram para suas vidas normais e aos poucos começaram a se afastar novamente. Eduardo continuou gastando dinheiro com mulheres. Isabela voltou a estourar os cartões em compras no shopping. E Lucas quase se fundiu naquele quarto escuro que ele tinha. Quando se viam pela mansão, brigavam e diziam coisas como: "Eu vou ficar com essa casa e você vai ter que ir embora daqui."
vai ter que se virar. E o outro retrucava: ah, mas não vai ficar com essa casa mesmo, eu é que vou herdar ela. Alice se entristeceu ao ver os três caindo nas mesmas armadilhas egoístas que os levaram a discutir pela herança. Queria que seus filhos soubessem que o amor e a união eram mais importantes do que qualquer riqueza material. Então, decidiu tomar uma medida drástica para lembrá-los disso. Ligou para seus advogados e combinou tudo. Assim, chegando o dia da leitura do tão esperado testamento, os herdeiros estavam radiantes e ansiosos. Os advogados começaram a ler o documento na presença de Eduardo, Isabela e Lucas, enquanto Alice assistia tudo à distância, através das câmeras de sua casa de campo. Eu, Alice Mercedes, decidi deixar toda a minha herança para uma ONG que ajuda pessoas com doenças autoimunes. Tudo, incluindo meus imóveis e minha empresa. Deixo para meus filhos apenas a casa em que vivem e o aprendizado de que, assim como eu, devem lutar para conquistar sua própria independência. Afinal, agora são apenas vocês três que precisam cuidar uns dos outros. Leu o advogado em voz alta. O quê? Isso não pode ser verdade, disse Isabela, interrompendo e gritando. Os filhos ficaram perplexos e começaram a falar ao mesmo tempo. E agora, o que nós vamos fazer sem dinheiro? Perguntou Eduardo, visivelmente preocupado. Lucas ficou em silêncio por um tempo, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. E os advogados continuaram. E sua mãe deixou bem claro que a mansão não pode ser vendida, pois foi doada e vocês estão apenas autorizados a morar nela. Portanto, terão que conseguir empregos para se manterem a partir de agora. A garota explodiu de raiva. Eu não vou trabalhar, acorda? Eu não nasci para isso. Eu preciso de dinheiro para manter meu estilo de vida. Essa é uma ideia ridícula. O mais velho concordou com ela. Sim, eu também não posso viver sem dinheiro. Tem que ter uma forma de recuperar nossa herança. Alice assistia a tudo isso e sentiu uma grande tristeza. Ela esperava que eles tivessem mais consideração, mas parecia que eles estavam mais preocupados com seu próprio conforto do que em ajudar uns aos outros. Com muita raiva, os herdeiros, que agora estavam pobres, voltaram para casa e estavam indignados com o testamento da mãe. Passaram os dias seguintes brigando e discutindo, tentando encontrar uma maneira de recuperar a herança que a mãe havia deixado para a ONG. Mas não havia nada que eles pudessem fazer. E alguns dias depois, quando todo o dinheiro acabou, a realidade de ter que trabalhar e ganhar seu próprio sustento começou a se instalar. Alice os observou lá da casa de campo e esperava que começassem a ver o valor do esforço e da responsabilidade financeira. Vamos ter que fazer o seguinte: cada um aqui vai se virar para conseguir dinheiro, pelo menos para a gente comprar comida, porque não tem mais cartão de crédito e nenhum banco quer fazer empréstimo para a gente. Falou Eduardo, reunindo os irmãos. Eu vou ter que vender algumas roupas porque eu não vou arrumar um trabalho. É muito humilhante. E se alguém me vir? Vai ser o fim da minha reputação. Isabela acrescentou irritada. Lucas, depois de um momento refletindo, olhou para seus irmãos e disse: talvez isso seja uma oportunidade para nós aprendermos a trabalhar e cuidar de nós mesmos. Vá, Lucas, acorda. Mamãe fez isso de propósito, mas eu não vou me render. Eu vou descobrir como fazer para ficar rica. Ela ficou, então temos que descobrir também. Retrucou a garota. Ela ficou rica trabalhando, sabia? Lucas riu ironicamente. Então, como o caos estava instaurado ali entre os dois, com gritarias e reclamações, Eduardo deu um grito e, mostrando que era o irmão mais velho, falou: nós todos vamos dar um jeito, mas temos que arrumar dinheiro. Eu não quero saber como, mas cada um no fim da semana que vem tem que estar com qualquer quantia, senão nós vamos morrer de fome. E, por incrível que pareça, os três mimados conseguiram se entender e o plano deu certo. Isabela vendeu algumas roupas, Lucas alguns de seus equipamentos tecnológicos e o mais velho era quem estava administrando tudo, além de se desfazer de alguns pertences. Aos poucos, algo mudou.
Eles começaram a entender que precisavam cuidar uns dos outros e aprender a lidar com suas próprias finanças. Sentiam muita falta da mãe e isso parecia estar aproximando-os. Após 2 meses, embora tivessem continuado suas vidas, as coisas já não eram mais as mesmas e os herdeiros tinham se tornado pessoas completamente diferentes. Na real, eles nunca foram pessoas ruins, mas eram cegas por conta da riqueza. Entretanto, agora, Eduardo, que antes gastava todo o seu dinheiro em encontros caros, começou a pensar em como poderia investir em ações e, quem sabe, ter a mesma sorte que a mãe e montar um negócio próprio. Isabela, que antes só vivia gastando dinheiro, percebeu que adorava vender suas coisas e montou um bazar de luxo. Logo decidiu que queria abrir uma loja de roupas e começou a juntar cada centavo que ganhava no bazar para um dia poder realizar este sonho. E Lucas, que antes comprava jogos e eletrônicos caros e vivia enfurnado no quarto, todo antissocial, começou a se interessar por projetos de tecnologia que pudessem ajudar a melhorar a vida das pessoas mais carentes. Com o tempo, os irmãos perceberam que o dinheiro que tanto brigavam não era tão importante quanto a convivência e o amor entre eles. Eles se uniram novamente, não porque estavam vivendo na pendura, mas por amor de irmãos mesmo. Cada um começou a ajudar o outro a planejar seus sonhos e projetos. E juntos eles descobriram que eram capazes de fazer a diferença no mundo se quisessem. Alice, que havia passado todo esse tempo assistindo a tudo escondida em sua casa de campo, sentiu uma grande emoção ao ver seus filhos juntos e felizes novamente. Ela sabia que havia conseguido dar a lição que eles precisavam e ficou muito orgulhosa deles. Então, um dia, quando acordou e foi ver o que os 3 estavam fazendo, os viu sentados na sala com vários álbuns de fotos espalhados pelo chão. Era um fim de semana e, ao invés de cada um estar fazendo sabe-se lá Deus o quê, como sempre faziam, eles estavam vendo as fotografias e relembrando os momentos de sua infância. Olha o papai aqui, Lucas. Você estava no colo dele parecendo um passarinho molhado quando saiu da piscina. Falou a irmã. Olha, você aqui, Bela, parecendo uma palhacinha com essa maquiagem super forte que você fez quando tinha 4 anos. Retrucou o Lucas, rindo. E Eduardo, vendo as fotos mais antigas, falou. E aqui tem uma foto de nós 5. Éramos só nós e parecíamos felizes. Agora somos só nós 3. E uma lágrima começou a escorrer de seus olhos. Os irmãos ficaram emocionados e conversaram sobre o quanto sentiam falta de seus pais. Isso cortou o coração da pobre senhora que assistia tudo lá de longe. Foi aí que ela resolveu que já estava na hora de retornar à vida de seus amores. Mandou que ligassem para os filhos e que avisassem que havia uma última surpresa de sua mãe os aguardando na antiga casa de campo da família. A princípio, eles achavam que esta tinha sido doada também junto com toda a herança, mas se prepararam e foram mesmo assim. Os 3 ficaram surpresos quando um motorista particular veio buscá-los e, enquanto isso, a senhora estava preparando um jantar especial para eles. Quando os filhos chegaram, ficaram perplexos, completamente sem reação ao ver Alice viva e sorridente, com os braços abertos. Isabela correu para o abraço acolhedor da mãe, seguida dos outros irmãos. Todos se abraçaram e choraram sem parar, pedindo perdão e dizendo que a amavam muito. Não sabe o quanto sentimos sua falta, mãe. Falavam aos prantos. Sim, eu sei, meus amores. Eu sei. Disse a senhora, sentindo uma onda de amor e felicidade em seu coração. Eles choraram juntos, expressando todo o amor e saudade que sentiam um pelo outro. Durante o jantar, Alice explicou o porquê de ter fingido a morte e como isso a ajudou a perceber o quão importante era o amor e a união familiar. Ela disse aos filhos o quanto os amava e o quão orgulhosa estava deles por serem pessoas melhores agora. E assim, eles aprenderam que o verdadeiro valor da vida não está no dinheiro que se tem, mas nas pessoas que se tem ao redor.
E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima história emocionante.